Oi gente, eu sou a 13ª doutora. Oi gente, eu sou a Lepresser e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto meio complicado pra quem trabalha com arte. Vamos falar sobre o dom de desenhar. Esse vídeo de hoje ele não é bem uma dica ou alguma coisa assim direta de uso pra vocês. O que eu vou fazer aqui provavelmente é levantar uma discussão que você pode ter com seus parentes, com seus amigos, com outras pessoas que trabalham também com ilustração, ou inclusive pessoas que trabalham com qualquer outro tipo de ramo artístico que também entra nesse balaio. Eu tô falando aqui dos designers, eu tô falando aqui de músico, escritores, pintores, qualquer um que se identifica com aquela linha do artista provavelmente vai entender o que eu tô falando aqui nesse vídeo. Você já deve ter passado por uma situação em que você estava fazendo uma ilustração sua e de repente vem aquela tia e diz uma coisa do tipo: ai meu Deus, que coisa mais linda! Não, mas essa criança tem que ter dom mesmo, isso é um dom divino. Eu não consigo desenhar nem um boneco de palitinho. E daí você fica tipo... certo. Quem nunca, né, gente? E por muito tempo essa história de ouvir que eu tenho dom de desenhar me incomodou muito, porque o que acontece? Dom é popularmente conhecido como aquela coisa assim de uma habilidade divina, que você nasceu com aquilo, que você nasceu desenhando. E na minha cabeça, dizer que eu tenho dom de desenhar diminui todo o meu tempo de esforço, todo o meu tempo de estudo que eu passei a minha adolescência inteira desenhando para poder chegar no ponto onde eu tô. E isso é uma coisa que todo mundo que trabalha com qualquer coisa que não seja direito, engenharia ou medicina provavelmente passa. Porque muita gente não entende o esforço que é necessário para a gente chegar no nível de habilidade que a gente chegou, seja lá em qual for a habilidade que a gente estiver falando. Aqui no vídeo eu vou falar sobre ilustração, mas pode ser qualquer alguma outra coisa relacionada. E o pior dessa história é de as pessoas dizerem que você tem um dom e você tentar explicar para as pessoas que não, na verdade eu estudei bastante, eu não nasci com isso, eu desenhava que nem qualquer criança quando eu era criança, e daí eu fui estudando, e daí, né, estamos aí. É que eu já vi respostas do tipo, mas Beethoven escreveu a primeira sinfonia dele quando tinha, sei lá, 5 anos de idade. Tem que procurar no Wikipedia pra ver qual idade que ele tinha quando escreveu a primeira sinfonia. Aí tu vai me dizer que não existe dom se o cara fez isso. Daí, existe uma teoria chamada Lei das 10.000 horas. Você já ouviu falar dessa? Essa lei, ela diz que qualquer pessoa que passar 10.000 horas trabalhando em cima de alguma habilidade específica, de alguma habilidade que seja, ela vai se tornar um expert. Isso obviamente não é uma lei, não é uma regra, não é assim, você coloca o timer, coloca lá 10.000 horas, depois que terminar tá tudo resolvido. Pra ter uma ideia, 10.000 horas dá mais ou menos 4 anos trabalhando na mesma coisa, 8 horas por dia. Então se você faz um cálculo até que me parece bastante razoável, que 4 anos trabalhando todo dia, 8 horas por dia, a pessoa vai se tornar expert em alguma coisa. Mas como eu comentei, isso não é necessariamente uma regra, não é uma coisa comprovada, mas é uma coisa bastante razoável de se levar em consideração. E se você considera essa teoria das 10.000 horas, você considera que Beethoven foi criado em uma família de músicos e que ele ouvia música desde pequeno, ouvia música a vida inteira, então aquilo foi treinando o ouvido dele, foi crescendo dentro dele, ele foi adquirindo essa habilidade com muito tempo. Chegou uma hora que acabou sendo natural para ele escrever uma sinfonia. Não vou dizer que não existe gente muito mais genial que outras em algumas coisas específicas. As pessoas têm uma tendência, às vezes, para alguma coisa. Às vezes pode ser difícil para as pessoas descobrir qual é a inclinação que a gente tem na vida, mas tem gente que tem inclinação para alguma coisa, que tem alguma facilidade para alguma coisa, por exemplo, um pouco mais de facilidade para números, um pouco mais de facilidade para cores, até porque aí entra uma outra teoria também, que é a teoria das inteligências múltiplas, que na verdade a gente tem diferentes tipos de inteligência. Tem inteligência linguística, inteligência interpessoal, inteligência espacial, inteligência musical, e aí vai. Tem que dar uma olhadinha direito nas teorias. Então, pessoas que têm essa tendência de inteligência específica para alguma coisa, no nosso caso seria, eu acho que inteligência espacial, que tem isso de poder enxergar melhor as cores, as formas e, enfim, ver a harmonia nessa coisa toda. Existe sim, a gente pode sim dizer que existe essa inclinação, mas não é dom, não é talento, não é uma coisa inata, não é uma coisa que nasce com a gente saber especificamente desenhar. Tem aquele interesse na coisa, mas esse interesse só vai ajudar ainda a gente não desistir no meio dos nossos estudos. Uma pessoa que não se interessa por desenho e decide, não, eu vou aprender a desenhar, daí começa a estudar e depois de, sei lá, alguns meses desenhando desiste porque, porra, é chato, é muito chato. A pessoa tem que gostar muito de desenhar para poder ficar tantas horas, tantas das 10.000 horas estudando para poder chegar num nível realmente bom de habilidade. Mas aí voltando pro caso da tia. A tia é aquela que diz que você tem o dom e a gente sempre se incomoda com isso. E é justamente sobre isso da gente se incomodar
com o fato de dizer que a gente tem dom que eu queria conversar. Porque o que acontece? A gente tem que levar em consideração que as pessoas que chegam pra gente e dizem que tem o dom, elas não estão necessariamente diminuindo o nosso esforço, elas não estão necessariamente querendo tornar o nosso esforço mais fácil, ou dizendo que foi Deus que deu esse dom para você. O que acontece ali, na verdade, é um caso bem puro e simples de ignorância. Ignorância, eu estou usando o sentido literal da palavra, que é a pessoa que ignora o fato, que não sabe daquele fato, que não tem aquilo no seu repertório. Então, na cabeça dessas pessoas que dizem que a gente tem dom, elas não conseguem entender que, na verdade, arte é fruto de estudo, é fruto de treino, é fruto de memória muscular. Para eles é uma coisa tão alienígena que só pode ser dom de Deus, entendeu? Então, assim, quando a gente ouve essa história, quando a gente ouve esse elogio de que a gente tem um dom de fazer alguma coisa, quer queira que não, acho que a postura mais correta é agradecer, porque assim, a pessoa não está fazendo por mal, a pessoa não está diminuindo porque ela quer te diminuir, é porque ela realmente não entende esse assunto todo. A gente pode conversar com a pessoa e explicar, então, veja bem, tia, eu estudei a minha vida inteira para chegar nesse ponto, eu trabalhei muito, foram muitas horas investidas nessa minha habilidade para poder chegar nesse ponto. O argumento de resposta da tia provavelmente vai ser: ah, mas eu não consigo nem desenhar um boneco de palitinho. Nessas horas, se você tiver com muita vontade de comprar a briga, de explicar para sua tia que o que você tem não é dom, que você tem uma habilidade desenvolvida, você pode pedir para ela ler esse livro. Esse é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, da Beth Edwards. É uma edição já bem antiga, ela vem reeditando esse livro já faz muitos anos. E a Beth Edwards fala aqui nesse livro justamente sobre como a educação formal costuma fazer as pessoas desaprenderem a desenhar. Segundo a Beth Edwards, quando a gente é pequeno, a gente ainda tem uma visão muito curiosa ainda sobre o mundo, a gente consegue ver as coisas como elas realmente são. Então, se a professora do colégio pega e pede para uma criança desenhar uma flor, digamos que a criança tem uma flor tipo essa em casa, ela provavelmente vai fazer um desenho mais ou menos com essa aparência. E daí a professora vai olhar para aquele desenho e vai dizer: não, isso está errado, é assim que se desenha uma flor. E a partir daquele momento a criança nunca mais vai desenhar uma flor do jeito que ela enxerga a flor, ela vai desenhar a flor desse jeito. Então isso acontece muito com adultos, de terem essa frustração de desenhar palitinho, de desenhar esse tipo de flor aqui, quando são adultos, de ter esse desenho tão infantil quando são adultos e achar que a gente tem um dom porque a gente não desenha que nem eles, que não desenha que nem criança. E daí o que acontece? A diferença entre uma pessoa que não sabe desenhar e a pessoa que sabe desenhar, na verdade, é que em algum momento da vida do desenhista, o desenhista começou a enxergar as coisas como elas realmente são e começou a desenhar o que ele enxerga e não o que o cérebro dele diz que é certo a desenhar. Essa provavelmente é a única diferença que vai ter entre quem sabe desenhar e quem não sabe desenhar. Esse momento de ruptura que acontece em algum momento na vida. E é uma coisa que não é tão difícil assim de ser resolvida. Se a pessoa estudar por algum tempo, ela vai conseguir enxergar as coisas, vai conseguir perceber esse tipo de coisa, porque na verdade o trabalho é mais na percepção do que na habilidade para poder começar a desenhar. E daí vai mais muito treino aí para transformar tudo isso em memória muscular. O que acontece, voltando então ao assunto, é que estudar para se tornar um bom artista, para ter habilidade em alguma coisa específica, não faz parte do repertório de muita gente. E por não fazer parte do repertório, eles acham que estão elogiando a gente, dizendo que a gente tem um dom divino de Deus. Isso é uma coisa, na verdade, também muito cultural aqui do Brasil. O brasileiro não costuma dar muito valor para artista em geral. Pelo menos é o que eu percebo, assim, que em outros países eles costumam ter um pouco mais de respeito pelo que o artista faz. E aqui no Brasil não é tão fácil assim. Vocês vão encontrar, claro, empresários que vão querer contratar vocês pela habilidade que vocês têm, pelo traço diferenciado, pelo que o trabalho de vocês representa e que tem a ver com a marca deles, mas são pessoas que já provavelmente passaram por coisa parecida, porque estudavam alguma coisa muito específica e estudaram por muito tempo para ter habilidade naquilo, então eles conseguem perceber o valor que tem na habilidade de vocês, né? Mas vai ter gente, inclusive donos de empresas, que não vão dar valor para o trabalho que a gente tem, para o trabalho do ilustrador. E essas pessoas que não têm esse repertório de entender que a habilidade é um estudo, que a habilidade é fruto de esforço, são pessoas que não adianta a gente querer impressionar porque elas não são impressionáveis. Vocês não vão conseguir impressionar uma pessoa com uma coisa que elas não entendem o que é, que elas não têm percepção. Não existe percepção no repertório deles para compreender que a habilidade é fruto de esforço e que a habilidade é uma coisa a ser admirada. Então é aquela história, né, gente? A próxima vez que alguém chegar para você e dizer que você tem o dom de desenhar, agradeça o elogio. Não é por mal. Mas pelo menos um exercício que eu tô fazendo, que é pra não me incomodar mais com esse tipo de assunto. Esse foi um vídeo meio sem roteiro que eu fiz, tentando falar e tentando organizar as ideias enquanto falava. Quero ver depois na edição como é que vai ficar.
Mas se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gosta de assuntos sobre quadrinhos e sobre ilustração, se inscreve no canal, que eu falo sobre isso toda semana. E como nesse vídeo eu estou, na verdade, abrindo uma discussão sobre esse assunto de dom, deixa seu comentário aqui embaixo do vídeo sobre o que você acha disso, sobre as suas experiências com dizerem que você tem dom, ou sobre a sua percepção desse tipo de comentário. Vamos trocar uma ideia, eu e você, e a gente aqui nos comentários, para ver se a gente consegue entender melhor essa história de dizerem que a gente tem dom divino. Por enquanto era isso que eu tinha para falar sobre dom. Semana que vem a gente se vê de novo. Falou, até mais!